Bom dia, amigos e irmãos em Deus e Jesus. Eu não acreditava em nada, era ateu. Para mim não existia mais nada entre céu e a terra. Os seres vivos viviam, se reproduziam, morriam e pronto. Mesmo porque eu não tinha nenhuma meta, um objetivo, um ideal. Apenas vivia cada dia sem nenhum planejamento futuro. Como se diz hoje, eu era largado. Se acontecesse, aconteceu. Se não aconteceu, não aconteceu. E assim ia levando. Até que essa doença terrível me acometeu. Uma doença que foi mal da época, uma doença que acabou com muitas vidas. Não tinha medicação, não tinha cuidados, não tinha uma asepsia, uma higienização para a época. Como eu disse, tudo era muito largado. E eu ainda, não acreditando em nada, não tendo fé em nada, apenas me joguei na mesma condição que eu estava. Foi aí o grande erro. Eu me entreguei à doença, não lutei, não clamei por ninguém, nem por algo mais superior, pois eu não acreditava. E aí sucumbi. Quando abri os olhos, não reconheci o lugar, fiquei com muito medo. Um medo do desconhecido, o medo de um lugar estranho sem ninguém conhecido por perto. Eu não tinha em quem eu agarrar, em quem eu me sustentar. Agora eu sei que se eu pelo menos tivesse um pingo de fé, acreditado no mundo espiritual paralelo, existente, talvez o momento que eu acordei teria sido menos ruim, porque foi ruim. Me senti acuado, com medo, foi terrível. Eu não sabia ao certo onde eu estava, qual a minha condição, mas uma coisa era certa, eu não me via, não me sentia mais doente. Eu estranhei. Fiquei ali parado, não sei se horas, dias, não dá para saber. E aí, fiquei pensando, refletindo em toda a minha vida. Tudo que eu fiz e o que eu deixei de fazer, principalmente no que eu deixei de fazer. E uma delas, curiosa, que era justamente isso. Não ter acreditado em nada. Não ter estudado, não ter procurado, pesquisado, conversado a respeito. Porque eu era teimoso, cabeça dura. Mas eu poderia ter conversado. Ou deixado aquelas pessoas que um dia chegaram perto de mim, deixado elas falar. Pelo menos poderiam ter plantado uma sementinha. Não sei se ia florescer ou não, mas poderiam ter deixado uma sementinha do esclarecimento, ou pelo menos da curiosidade, para eu ir atrás e pesquisar. Mas agora estou aqui, vendo, acreditando, vivendo, né? Vivendo toda uma experiência na qual eu não acreditava. Ironia do destino, ironia da vida, da existência. Irmãos, sim, somos irmãos.
Porque não porque viemos de um único pai, de uma única mãe. Somos irmãos por uma única existência. Uma existência verdadeira. Não é essa que você colhe bens, procura objetivos, tem uma vida aí com alguns anos. Não, é a existência. O sentido de apenas existir. Não importa se é materialmente, espiritualmente, você existe e vai continuar existindo, queira ou não. Embora tenha problemas, dificuldades, algumas coisas existem porque nós deixamos existir. Mas a existência que eu estou falando é da vida. É aquela mesma vida eterna que várias vezes ela foi e ainda é divulgada, falada, se preparar para a vida eterna. Mas a vida existencial, a vida material, a vida encarnada, também faz parte dessa existência, dessa vida eterna. É um trecho dentro de um trecho que se fecha para que se comece um novo trecho. É como uma estrada. Você está ali numa estrada de terra batida, cheia de dificuldades, cheia de pedra, buracos, mas você está caminhando aquela estrada. E de repente tem um asfalto, tem uma terra mais tratada, mais assentada, não tem buracos. Mas ela não começa do nada, ela é sequência daquela que você estava. Isso é a existência. É seguir em frente. Não tem para que voltar para trás, naquele caminho pedregulhoso, com índice caminhado. Aquilo já foi trilhado. Você tem que seguir em frente. Agora que tem um novo caminho, um caminho mais aflorado, um caminho com menos rusgas, caminhe. Tenha confiança. Mais confiança do que eu já tive um dia. Não me arrependo, porque tudo fez parte do meu crescimento, do meu aprendizado. Isso eu pude absorver. Absorvi tarde, claro, mas eu pude absorver. Então, comece agora. Converse. Fale com alguém a respeito dessa vida eterna, desse eterno caminhar para frente, de objetivos, de dificuldades que temos na vida encarnada, mas que tudo é passageiro. Nós somos os passageiros dessa vida, assim como dentro de um carro, dentro de um ônibus, dentro de um avião, apenas passageiros. Uma hora nós descemos deles para poder continuarmos caminhando, seguindo em frente. A mesma coisa. E que cada um siga em frente da melhor maneira possível, com mais consciência, com mais compaixão e com muito mais amor. Peço perdão e dou graças a Deus. Saudações, amigos terrenos. Um momento crucial ainda chegará. Alguns, mesmo que estejam se preparando, não conseguirão vivenciar o momento, pois ele não é medido no seu tempo cronológico humano da Terra. É um tempo diferenciado, mas ocorrerá. Muitos sinais, avistamentos, documentos estão emergindo para que uma clareza fique mais substancial
que atinja pessoas que já estão preparadas para assimilarem as informações e também ajudarem na divulgação, no esclarecimento de futuros acontecimentos. Viemos preparando essas pessoas, viemos preparando todo um material próprio, explicativo, substancial, mas muitos outros influenciados por um submundo existente, quer levar a crer que tudo não passa, de montagens, brincadeiras, mas estudos relevantes apontam a verdade. Os mesmos estudos que são colhidos, desenvolvidos e divulgados. Muito mais está para surgir, acontecer, perante os olhos que não aceitam, ou que pelo menos não aceitassem a existência de vida, de inteligência e de formas extraterrenas. Assim como a aceitação de uma religião que demorou, mas acabou vingando, e hoje há muitos adeptos a esta religião, assim ocorrerá cientificamente com a aprovação dessa singularidade existencial. Sim, espaçonaves estão atracadas em pontos estratégicos e também, quando deixamos visíveis propositalmente para que não haja o caos do desespero, do desacordo, apenas a confraternização, apenas aquilo que é real, sem interferência dessas camadas obscuras que ainda querem atrapalhar, mas o bem, que é o bem de todos, prevalecerá no intuito do esclarecimento e do acolhimento de uma nova era que se aproxima e se fará vingar naturalmente entre todos os povos. Como falado, é um processo contínuo, lento,
mais progressivo. Porque o ser humano, ele ainda não atingiu sua capacidade plena do seu desenvolvimento cerebral e da aceitação científica. Mesmo que presente diante de seus próprios olhos. Se o homem ainda sob seus preceitos errôneos não aceita o seu próprio semelhante, muitas vezes em situações aleatórias, o que falar mediante outras formas de vida, outras raças além terra existentes? Estariam esses mais preparados? Seriam esses mais aceitos? Ou apenas culminaria em algum tipo de erro, caos, medo e desespero, fazendo com que um turbilhão de problemas possa emergir sem o mínimo de necessidade. Por isso, a aceitação é pequena em proporções, mas sempre continuada. Aqueles crentes persistam nos seus estudos, nas mensagens, em nossos arautos, designados a expandirem a mensagem de fé, de união, de integração, para que esse momento, quando chegar, se realize confraternalmente entre todos os povos. Eu sou Kyria. E aqui me despeço. O Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 11, a questão é de número 591. Nos mundos superiores, as plantas são, como outros seres, de natureza mais perfeita? Resposta dos Espíritos. Tudo é mais perfeito, mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais e os homens sempre homens. Aqui um trecho bem pequenininho, né? Falando sobre os 3 reinos aí, mineral, animal, vegetal. Aqui a gente pode tirar muita lição, muito aprendizado quanto à nossa existência. Não só quanto à nossa existência em si, mas como vivenciar essa existência. Como compartilhar o momento com aqueles que convivemos. Porque ninguém está sozinho, né?
mesmo nos mundos superiores, onde tudo é mais perfeito, né? Por isso é superior, evidentemente. Aqui é terra de provas e expiações, tem muito a ser aprendido, a ser lutado, batalhado, aprendido, enfim. Mas mesmo lá, plantas ainda são plantas. Animais ainda são animais, e assim tratados como tal, e homens sempre serão homens. Né? Homens no sentido de seres humanos, dessa forma de vida que nós conhecemos. Então não tem o porquê ter distinção dentro de cada grupo. Uma planta vai ser sempre uma planta. Ela é um ser vivo, assim como os animais, assim como os homens. Então, precisa de cuidado, precisa de trato, precisa de ser aguada, de ser adubada, de ser alimentada, de ter atenção, assim como os animais. Também precisam de alimentação, atenção, cuidado. E o homem? O homem também, igual. Precisa de cuidados, atenção, tratamento, acolhimento, alimentação. Muitas vezes não a alimentação da matéria, mas a alimentação do próprio espírito. Porque, como já foi falado aqui várias vezes, e vários itens da literatura espírita, né, hoje em dia também, várias entrevistas, vários estudiosos a respeito do assunto dizem, né, que a gente não fica se preparando só para essa vida, tem que se preparar para a sequência, né? Tem que se preparar para o desenvolvimento, para o desdobramento disso aqui. Isso aqui não acaba, continua, né? Acaba para quem quer. Tem gente que está vivo aí, mas sim, aí não tem mais um mundo, que está largado, não existe mais objetivo, não existe vontade, motivação, né? Mas essa mesma motivação vai te levar a um lugar inóspito, a um lugar onde você, quando acordar, vai estar sozinho. E o ser humano, assim como as plantas, assim como os animais, não existem para ficarem sozinhos. Mesmo em cada grupo, eles reunidos, né, seus grupos, eles estão em grupo, convivendo, interagindo, né? Então, a natureza mais perfeita, né, é no mundo superior, no mundo espiritual, onde lá é a mesma coisa daqui, reflexo, né? Existem outras pessoas, existe vida. A vida como nós conhecemos, só que num outro patamar de desenvolvimento, de esclarecimento. Muitas vezes porque o nosso cérebro, nossa cabeça é desse tamanho, né? Tem muito para a gente aprender. Mesmo porque tem muita gente que não quer aprender, que não quer desenvolver, que não quer ser assistido, que não quer assimilar a verdade. E vão continuar batendo cabeça, vão continuar precisando reencarnar, porque uma vida só não consegue se desenvolver nesse aspecto moral, ético. Não é porque eu estou aqui nessa posição hoje de médium, de palestrante, de alguém que foi escolhido para ter essa missão de tentar, né, passar uma mensagem pequenininha, eu também me exime de culpa, de certa irracionalidade. Porque se eu estou encarnado, é porque eu estou trazendo aí uma dívida.
Não é porque aquele se tornou padre, o outro se tornou uma freira, o outro se tornou até um papa, seja um, um representante espiritual de uma certa seita, de uma certa religião, né? Não são só do espiritismo, toda religião. Não é porque ele está lá, ele é puro, ele é santo, ele já não tem mais, ele está cheio de dívida, por isso que ele está encarnado. Está encarnado por dois grandes motivos, né? Os primeiros. Primeiro, porque ainda tem uma dívida, né? Uma dívida grande, senão estaria encarnado. Outra, porque ele tem uma missão, que ele aceitou até mesmo porque ele pediu, né? Como forma de quitação daquela dívida, um pedacinho de quitação da dívida. Voltar para trazer a palavra, para trazer esclarecimento, para trazer luz àqueles que ainda vivem na escuridão da ignorância, para ver se acende, para ver se dá aquele estalo, né? Para ver se consegue, com o jeito dele, com o jeito que ele foi preparado, que ele estudou, passar uma mensagem para quem o escute. Não estamos falando assim para virar seguidor, para virar, né, um unânime. Não. Simplesmente para plantar uma sementinha. A questão da dúvida, a questão da curiosidade, para que essa pessoa ela vá pensando, né? No momento que ela ficar sozinha, ela de repente vem aquele pensamento, nossa, agora me veio aquele pensamento, o que ele falou isso aquela hora, e refletindo bem, parece que é isso mesmo. Aí a pessoa começa a desenvolver uma reflexão, né? E a ficha começa a cair, porque ela começa a fazer comparações, mais observações, aí ela começa a ter uma outra visão, uma ampla visão, né, daquela sementinha que foi plantada. Então, por isso que é importante a gente estar com a mente aberta e, como já foi falado aqui pelos representantes, estamos caminhando por um momento que será o ápice. E olha só que momento, né? Respeitando o passado, respeitando uma linha cronológica, se a gente parar para pensar, que a pessoa não para pensar, ela não para recordar, né? Parece que a memória é curta. Desenvolvimentos tecnológicos, desenvolvimentos, assim, né, de tudo, não estou falando de séculos, mas de alguns anos para cá, vem acelerado. Nossa, mas será que surgiu assim de um sonho da pessoa, um devaneio criativo de uma certa pessoa criar aquilo? Não é coisa de 20 anos, coisa de 30 anos atrás, estou pegando coisas curtas, tá? Como que era a televisão na sua casa? Tinha gente que não tinha televisão. Hoje é de LCD, é de não sei o quê, é de, né, fininha. Antes era aquele tubo, televisão pesada, precisava de 2 pessoas para carregar uma televisão, né, dependendo do tamanho dela, pesada. Hoje você carrega sozinho uma televisão de 40 polegadas, 50 polegadas sozinho. Então, olha, isso é só um exemplo, né? Telefone, não existia telefone, né? Hoje você tem um telefone na palma da mão que ele é um computador. Há quanto tempo atrás esse mesmo telefone passou a existir só para teclar? Só para você falar ainda com dificuldade com outra pessoa que tivesse um aparelho também. E hoje não, hoje você passa mensagem, você não precisa nem falar. Você faz vídeo, chamada de vídeo. Olha só quanta coisa transformou. Vocês já pararam para pensar como um período cronológico está extremamente acelerado? Será o acaso? Será que não tem aí uma pontinha de dedo de alguém
né, ou de algumas entidades, pessoas, enfim, vamos chamar de pessoas, dando uma cutucadinha aqui e ali para dar uma aceleradinha aí. Quantos avistamentos, quantos relatos de uns tempos para cá começaram a emergir, começaram a surgir. Quanto mais interesse em querer explorar o espaço, em querer ir para outro planeta, em querer investir em corrida espacial de uns tempos para cá, quanto isso acelerou, quanto estamos acelerando cada vez mais em tecnologia. É que muitas vezes a gente né, fica aí aleatório ao mundo, né? Mas se você seguir as notícias em Japão, né, Europa, aqui mesmo no Brasil, né, é que não é divulgado, né, essa corrida científica acelerada, né? Será que o ser humano sozinho seria capaz de chegar ao nível que estamos hoje? Se hoje estamos nesse nível, você já pensou daqui 10 anos? E veja o que foram 10 anos atrás. Estou falando 10 anos, né? Podia colocar em 50 anos, que faria muito mais diferença, né? Por exemplo, né? Cadê o rádio hoje? Eu lembro, né? Na casa dos meus avós, meu avô tinha um radinho inseparável dele. E hoje, cadê os rádios? Você não vê venda de rádio na prateleira de uma loja. Você vê celular, você vê tablet. Aliás, nem tablet está se vendo mais, né? Então, olha só, é um processo muito veloz, muito acelerado, né? Mas que a gente ainda tem que ter uma noção que não estamos sozinhos. Se nós não estamos sozinhos neste mundo, onde temos que dividir e de maneira consciente, amistosa, simpática, né, entre animais e vegetais, e entre o próprio homem, que em algumas regiões, né, difícil convivência, difícil aceitação, né, difícil integração, que dirá quando tiver que expandir além. Então vamos fazendo nossa parte de estudar um pouco mais, de abrirmos as nossas mentes, os nossos olhares para tudo aquilo que vai chegando para a gente, não como verdade absoluta, porque muita coisa hoje em dia tem que ter cuidado, tem que ir atrás, pesquisando, não é porque uma notícia, um assunto chegou que aquilo é a verdade, tem que ir atrás para esmiuçar aquilo. Por isso que a tecnologia ajuda a gente, para você poder avançar nos seus estudos, para você avançar no seu conhecimento. E quanto mais conhecimento adquirido, menos ignorância desenvolvida. Mais visão. Com essa visão clara, cheia de luz, é onde você vai ter um acolhimento maior. E tudo isso sobre a regência do nosso Deus absoluto. Graças a Deus. Se o cantar do pássaro lhe acorda pela manhã, abra os seus olhos do coração, despertai a emoção do viver e corra para o abraço do grande Deus que deve ser. A glória da vida, satisfeita no processo que continua à frente, cada manhã, cada viver,
o prazer de chegar próximo ao Pai. Hoje, meu filho, eu fiz pés fazer presença com nosso Senhor Jesus. Meus filhos, um aprendizado não é só para aquele momento, para aquele dia. É para vocês ficar matutando na cabeça. É para vocês correr atrás das informações, dos livros, dos parecer, dos assuntos, de tudo aquilo que é falado, mas não termina aqui. Não termina, inclusive, no próprio livro que você vai ler. Na própria informação que vai chegar para você. Dentro daquela informação, vai ter um ponto ou outro que você tem que correr atrás. Tem mais informação. É isso que nós almejamos de vocês. Procurar desenvolver. A cabeça está tão tronchadinha ultimamente. Vocês têm que procurar, curiar, ir atrás. As informações, elas chegam. Só que você tem que fazer a sua parte de querer saber mais, de querer se aprofundar, de querer desenvolver. É isso que vai fazer vocês crescer em todo sentido. Crescer de maneira espiritual, crescer de maneira intelectual. Crescer por inteiro. É isso que é crescer por inteiro. É conjunto. Não espera um ou outro chegar para falar para você, você tem que ir atrás. É um objetivo da vida, se desenvolver. Mas você precisa querer, você ir atrás. Assim como vocês gostam de ter patacas no bolso, e você não vai atrás, não vai procurar um trabalho, uma maneira daquilo entrar no seu bolso, a mesma coisa, filho. A informação tem que entrar na cabeça. Tem que chegar de uma certa forma ou de outra. Por isso tem que correr atrás também. Ela não vai chegar sozinha. Até chega. Chega porque um fala, outro fala, você vai acabar ouvindo, vai acabar vendo. Mas não para ali. Você tem que correr atrás. Você tem que abrir os olhos. Muitas vezes os olhos do coração. A mente desperta. Porque muita mudança está vindo, filhos. Muita mudança já chegou. Muita mudança aconteceu. E pegou muita gente despreparada. Muita gente que não pôde acompanhar, não acompanhou. Aí teve gente que ficou biruta. Porque não aguentou. Muita gente. Então vocês são privilegiados por estarem num momento de muito esclarecimento. Vocês tudo são muito privilegiados. Porque tem muito meio, tem muita fonte. É uma mina de informação que derrama em cima de vocês. Mas muitas vezes vocês dão importância para coisa menor, para coisa que não vai enriquecer vocês de maneira de engrandecimento. Porque, meus filhos, a maior riqueza que tem é do coração e da cabeça. Não é a do bolso. Mesmo porque, se o bolso estiver furado, você perde todas as moedinhas que você tem. A cabeça e o coração, filho, é um bolso que nunca rasga. É um bolso que nunca vai estar furado. Você pode colocar e continuar colocando. Ele só vai enchendo, você vai aproveitando tudo aquilo que tem ali dentro. Nunca vai vazar.
Nunca vai deixar escapar nada. Vai estar ali sempre que você precisar. Ninguém vai te roubar. Ninguém vai te levar aquilo. É teu. O que você com mérito aprendeu, absorveu, compreendeu. É assim, filhos. E você ainda tem uma vantagem. Você pode compartilhar. Não precisa ficar só com você. Você pode dividir a informação. Você pode discutir, conversar a respeito. Porque conversando com outras pessoas, aquela informação, ela vira 2, vira 4, vira 6 e vai multiplicando, vai crescendo. Olha como é importante, né, meus filhos? Então vamos nos movimentar, que chegou a hora. Chegou a hora da gente expandir conhecimento, expandir amor, expandir compaixão, expandir fraternidade. Fraternidade na compartilhação desse conhecimento, dessas informações. Com isso, é compartilhar amor. Amor ao próximo. Dá para ele um pouquinho do alimento do conhecimento, do pão do saber. Que às vezes ele está com uma fome danada, está magrinho de conhecimento. E você está com um bolão na mão. Então vamos dividir esse bolo, filho. Vamos seguir em frente. Porque tem muita coisa acontecendo. E muita coisa. Com as bênçãos de nosso Senhor Jesus e as bênçãos do nosso Pai, vai acontecer aí. Vocês ficam tudo com as bênçãos do nosso Senhor Jesus e as bênçãos do Pai. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus.